Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de reflexão, mais um dia de leitura da Sagrada Escritura. Hoje é o dia de número 336. No dia de hoje, continuamos meditando a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 8 e 9. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de reflexão. Seguramente todos nós, aqueles que começaram desde o início do ano, aqueles que estão lendo o Novo Testamento também, nós temos um grande sentimento de gratidão, de alegria. Nós estamos muito felizes de podermos dizer que estamos lendo a Sagrada Escritura. Seguramente também um sentimento que dizemos assim, por que nós não começamos antes? Por que eu não li antes? Tem pessoas que dizem que já leram 3 vezes, outras vezes, porém esse ano está sendo especial. Infelizmente também, possivelmente, você tem o mesmo pensamento do padre, que é muito difícil nós lembrarmos tudo, é muito difícil nós memorizarmos tudo. Então, sempre quando nós começamos a estudar, principalmente textos difíceis, textos novos, eu sempre digo assim para mim mesmo, Padre, memorize, entenda aquilo que é central, aquilo que é geral, e aí depois você vai passando para o mais específico. Então, quando nós falamos sobre a Sagrada Escritura, primeiro nós temos aquilo que é geral na nossa mente. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, nós temos os livros sapienciais e depois nós temos aqueles que nós chamamos de livros proféticos, 4 partes. Quando nós falamos do Novo Testamento, nós também podemos dividir desta forma. Temos o Evangelho e Atos dos Apóstolos, depois nós temos as cartas de São Paulo, temos as cartas dos outros apóstolos e aí por fim nós temos Apocalipse. Podemos dizer que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é dividido em 4 partes diferentes. O ano que vem, no mês de janeiro, se Deus quiser, nós vamos fazer uma introdução à teologia. Vamos estudar um pouco o que é a teologia. A teologia é diferente de catequese. Catequese é nós conhecemos o conteúdo da fé. A teologia vai um pouco além. A teologia é nós conhecermos, compreendermos de forma racional aquilo que é o conteúdo da fé. É a explicação, é a compreensão racional da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. E aí, depois deste primeiro mês, nós vamos mergulhar novamente em toda a Sagrada Escritura, não estudando capítulo por capítulo, mas nós vamos estudar essas 4 partes. E aí nós vamos conseguir aprofundar seguramente vamos conseguir aprofundar mais do que esse ano. Quando nós meditamos, por exemplo, a carta de São Paulo, as cartas de São Paulo, o padre já disse isso outras vezes, algo precisa ficar muito claro para cada um de nós. Primeira carta que nós estudamos, lembramos que é a carta aos Romanos. Então, estudando a carta aos Romanos, nós lembramos que Paulo, ele falava sobre doutrina, falava sobre a doutrina da justificação, como que nós somos salvos. E aí ele parte dizendo que tanto os pagãos quanto os judeus pecaram, que eles precisavam de um salvador, que nós não podemos salvar a nós mesmos, que a lei ela não é capaz de trazer a salvação. Quem nos justifica, quem nos salva é Cristo. E nós participamos dessa salvação que Ele realizou por nós através do batismo. Olha aqui, se alguém quiser, pode escrever, aqui tem um grande resumo daquilo que é a compreensão
Nós chamamos de soteriologia, daquilo que é a doutrina da salvação segundo São Paulo. E aí, quando nós olhamos no segundo texto, na segunda carta que nós estamos meditando, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós vimos aqui uma carta mais moral. Moral em que sentido? Onde ele diz como que deve ser o comportamento do povo. Uma carta onde ele repreende pessoas que viviam no incesto, que procuravam a pornografia, pessoas que usavam a usura, ganhavam dinheiro com coisas religiosas. Então, é uma carta não tanto doutrinária, mas moral. E essa carta, a segunda que nós estamos vendo agora, é uma carta muito prática. É uma carta onde São Paulo ele abre o coração, ele conta sobre a sua experiência missionária. Possivelmente em Corinto haviam novos mestres, pessoas que estavam ensinando os apóstolos, estavam ensinando aqueles que eram chamados de santos, que eram os batizados, ensinavam coisas que os apóstolos não tinham ensinado. Então São Paulo, ele enfatiza a sua autoridade como apóstolo e ele diz que aquilo que ele ensinava era de acordo com o ensinamento de Deus. E aí ele vai partilhar sobre a sua experiência como missionário. Ele vai dizer muito dos seus sentimentos. É uma carta onde ele abre muito seu coração. Nós vamos ver isso principalmente amanhã. E aí você já memoriza capítulo 11 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E essa carta ela é tão prática, no dia de hoje nós vamos ver isso. Acontecia que o padre já tinha introduzido, possivelmente ontem, havia uma grande crise financeira, principalmente em Jerusalém, porque Jerusalém estava sendo invadida pelos romanos. Ali sempre houve muita contestação de pagar impostos a Roma, de ser submisso a Roma. Eles sempre queriam encontrar alguns revolucionários que cortassem esta submissão a Roma. E aí, por isso que acharam que Jesus viria para resolver esse problema de ser como se fosse uma colônia romana. E ele disse, não, meu reino não é desse mundo. Eu não vim para resolver problemas financeiros e materiais. E esta crise que havia em Jerusalém trouxe grande dificuldade, principalmente para os cristãos. Os cristãos eram perseguidos pelos romanos e eram perseguidos também pelos judeus. Eram aqueles que eram mais pobres. A igreja, aqueles que ficaram em Jerusalém passavam até necessidade material. Então São Paulo, em outros lugares, principalmente na Macedônia, ele já havia feito uma coleta, onde cada um dava aquilo que podia, e aí essa coleta, ela foi enviada para Jerusalém. E aí ele pediu o mesmo da comunidade de Corinto, e o capítulo 8 vai nos dizer sobre isso. Se você leu, aqueles que vão ler, pelo que eu percebo, a maioria das pessoas, elas leem primeiro, depois ouvem o vídeo do padre, apesar de ter muitas pessoas também que primeiro ouvem o vídeo e depois fazem a leitura. Quando nós lemos com atenção esse capítulo 8º, é isso que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar São Paulo, primeiro, ele explicando aquilo que seria a coleta, ele dizendo que pessoas iriam em seu nome para recolher os donativos, e depois este donativo seria enviado diretamente para Jerusalém. Então, entre os capítulos 8 e 9, Paulo ele fala sobre a coleta que estava sendo realizada para ajudar os cristãos pobres de Jerusalém. Ele usa o exemplo de generosidade da igreja da Macedônia para encorajar os coríntios a cumprirem a promessa de doação. São Paulo, ele enfatiza que a generosidade deve ser voluntária e que Deus ama aqueles que dão com alegria. Se fôssemos fazer o resumo desse conteúdo de forma objetiva, bem rápida, seria assim que ele poderia ser feito. Porém, agora vamos um pouco no texto. O resumo já está feito, já temos aqui uma compreensão geral. E capítulo 8, não sei como que tem um subtítulo na Bíblia de vocês. Novamente, esses títulos, eles são sempre dados pelo tradutor. Na minha Bíblia, Bíblia de Jerusalém, tem assim, organização da coleta. E aí depois, motivos de generosidade. Isso daqui são dados pelo autor. Só lembrando, quando o texto foi escrito, não tinha capítulo, não tinha versículo. Quem colocou capítulo e versículo, ou capítulos e versículos, foi a Igreja Católica. Isso daqui, depois de 600 anos, mais ou menos. Era um texto corrido, sem essa separação. E aí eu acho engraçado muitas pessoas que criticam a igreja, que dizem que a igreja é corrupta, que a igreja não tem autoridade. Então tira os capítulos e versículos da Bíblia. Se você
Aqueles que não acreditam, não gostam da Igreja Católica, por que usam capítulos e versículos que foram dados pela Igreja? E outra coisa, por que usam 27 livros do Novo Testamento? Todos esses livros são os mesmos na Igreja Católica e nas igrejas protestantes. E esses livros foram definidos pela Igreja, e não foi no Concílio de Trento em 1545 até 1563, não. Foi através do Thomas Damaso, um grande papa da Igreja, o Papa Damaso, no ano 380. Com a graça de Deus também, nós vamos aprofundar isso mais o ano que vem. Às vezes tem pessoas que dizem assim, a Igreja Católica ela está errada porque ela acrescentou 7 livros na Bíblia. Olha, ela não acrescentou só 7 livros na Bíblia, ela acrescentou todos os livros na Bíblia. Quem diz que esses livros são bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento, é a Igreja Católica. Então, a Igreja ela tem autoridade para dizer os livros que são canônicos, e aí nós acreditamos nisso também, ela tem autoridade na interpretação da Sagrada Escritura. A nossa fé, ela se fortalece à medida que ela é esclarecida. Comecinho ali do capítulo 8 diz assim, Irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio às múltiplas tribulações que a puseram à prova, sua copiosa alegria e sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberalidade. Dizendo que na Macedônia eles tinham dificuldades, tinham sofrimento, tinham desafios, mesmo assim foram bondosos, partilharam aquilo que eles tinham. Então, aqui vai dizer que era uma comunidade muito caridosa. O padre poderia ler até mais. Vamos no versículo 6. Por isso, insistimos junto a Tito, para que leve a bom termo entre vós esta obra de generosidade, como já tínhamos começado. Olha o 7. Visto que tudo tendes em abundância, fé, eloquência, ciência, toda espécie de zelo e caridade que vos inspiramos, procurai também distinguir-vos nesta obra de generosidade. Não digo isto para vos impor uma ordem, mas, citando-vos o zelo dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. Esse 9 eu grifei. Veja. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. Uma vez eu vi um pastor, peço perdão de citar os protestantes novamente, um pastor dizendo que Jesus era rico. Jesus era rico. A Bíblia diz que Jesus era rico, que ele era rico e aí ele quis se fazer pobre. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vi Jesus andando em carruagem de luxo, usando grandes tesouros. Como que Jesus era rico? E aí ele continua a reflexão, ele cita, ele faz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que ele era rico e aí ele se fez pobre. Não. Aqui não está falando de riqueza material e riqueza enquanto ele estava em vida aqui na terra. Aqui está dizendo que Jesus ele é rico por quê? Porque ele é o Filho. Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Então aquele que sempre existiu, aquele que criou tudo, aquele que é o autor de tudo, se fez gente, se fez pobre. Isso nós vamos ver na carta aos Filipenses muito em breve, isso se chama kenosis. Kenosis é aniquilamento. Deus Todo-Poderoso, ele se esvazia de si mesmo para se tornar um de nós. Deus, ele se abaixa e fica do mesmo tamanho da sua criatura. Então, Jesus, na terra, ele nunca foi rico materialmente, muito pelo contrário. Ele sempre foi uma pessoa simples. Por quê? Porque a sua riqueza estava em Deus. Não existe nada de errado uma pessoa ter bens, mas aqui não use a Sagrada Escritura para justificar isso. E aqui ter bens, e para mim esse texto fica muito claro, ter bens é uma grande oportunidade de você partilhar com aqueles que são menos favorecidos ou com aqueles que precisam. Então, eu sempre penso assim, se você tem bens, a primeira coisa, utilize com a sua família. Utilize com a sua família. É ali que deve ser utilizado. Depois, utilize também com a evangelização. Utilize com a evangelização para ajudar a igreja a crescer na sua obra evangelizadora. Então, aqui São Paulo ele dá o exemplo de Cristo. Ele diz assim, vocês têm dons. Olha, ele diz, vocês têm dons, eloquência, ciência, zelo. E procurem partilhar um pouco disso. E aí ele diz, Jesus que tinha tudo, que é Deus Filho, ele se tornou um de nós. Então aqui nós temos
uma base para a caridade. Nós temos aqui uma reflexão do valor da caridade. Convido vocês a irmos, aqueles que têm a Bíblia, um pouquinho adiante, nós estamos ali no versículo 13, diz assim: não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós sobeja, suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade. Veja, eu quero igualdade. O que significa eu quero igualdade? Hoje, a comunidade de Corinto ela estaria ajudando. No futuro, ela poderia e deveria ser ajudada. Então, veja que texto tocante, que texto importante. A Igreja Católica também ela é muito bonita, a compreensão dela sobre o dízimo. A riqueza da Igreja são os santos. Os bens da igreja é fruto de 2000 anos de história. Muitas pessoas que deixaram seus bens porque a igreja cuidava deles. Quantos hospitais, quantas escolas. Então a igreja sempre foi mestra em caridade. Por isso, eu peço que você sempre ajude a sua paróquia, primeiramente a sua paróquia. Tem canais de YouTube, tem cursos no YouTube, tem TVs católicas, tem muita gente evangelizando, mas o primeiro local que você deve evangelizar é onde você recebe os sacramentos. É onde você se confessa, é onde você comunga. É um dia lá que você vai procurar um padre para dar unção dos enfermos. Não são instituições públicas que mantêm a igreja, mas os fiéis. Então considere sempre ajudar a sua comunidade. E aí o texto continua, vai ser apresentado Tito, depois São Paulo ele vai escrever uma carta a Tito, e aqui ele diz que Tito também tinha grande zelo pela comunidade, que ele era como se fosse um irmão, que ele iria buscar a coleta em nome de São Paulo. Então aqui era um grande discípulo de São Paulo e ele iria ficar responsável em buscar essa coleta. Isso pode ser visto dos versículos 16 até o 24. Leiam a Bíblia. Quando nós lemos aquilo que o padre diz, vai ficando um sentimento assim, puxa, eu já li isso, é isso mesmo. Então o objetivo do padre não é contar algo novo para vocês, é ajudar vocês a mergulharem e entenderem naquilo que nós estamos, naquilo que vocês leram ou vão ler. O padre não está criando algo novo, só estou procurando enfatizar aquilo que para mim é o mais importante. Capítulo 9 também vai continuar na mesma direção, vai continuar falando sobre a coleta. Versículo 1, muito interessante. São Paulo ele já explicou muitas vezes por que tinha que fazer a coleta. Aí agora no versículo 1, no capítulo 9, ele diz assim: a propósito do serviço a ser prestado aos santos, que é a coleta, é supérfluo que vos escreva. Então depois de ter justificado, não é criticando São Paulo, depois de ter justificado, explicado, ele fala assim, é supérfluo explicar. Quem poderia dizer, Paulo, mas se é supérfluo explicar, por que você explicou? Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu já dei todos os argumentos, mas não era necessário dar argumento nenhum. Por quê? Porque Deus é amor. Uma pessoa que ama Deus, ela também precisa ser como ele, precisa ser uma pessoa caridosa. E aí o texto continua falando sobre os irmãos que iriam receber junto com Tito as ofertas, como que elas seriam organizadas. Depois, no versículo de 6 a 8, gostei muito dessa parte também, diz que cada um deveria contribuir com aquilo que pudesse. Isso daqui é muito importante. Eu sei que tem pessoas que contribuem com o canal do YouTube, contribuem com esse canal, porque nós fizemos a opção de não ter nenhuma propaganda, não receber nada do YouTube de monetização. Então tem pessoas que fazem a sua contribuição. Se você quiser algum dia contribuir, nós temos aqui o nosso Pix. Mas é assim, primeira coisa que você vai fazer com o seu dinheiro, cuidar da sua família. Segunda coisa, você vai ajudar a sua paróquia, o local que você recebe os sacramentos. E depois a terceira, se você puder, se você vê que esses vídeos te ajudam, você ajuda a mantê-los no ar, porque nós somos mantidos por aqueles que assistem e gostam. Mas olha, presta atenção, nunca tire da boca da sua família para dar para igreja, comunidade nenhuma. Gostaria que outros padres também falassem isso. Não tire da boca da sua família. Não passe necessidade. A prioridade do seu dinheiro é para a sua família. Agora, alguém que nunca contribui, que nunca ajuda com a igreja, com a evangelização, a chance de nós ficarmos frios e mesquinhos é muito grande.
Então seja uma pessoa caridosa, mas tenha discernimento, não faça loucura. Por isso que a Igreja Católica ela é muito sábia, ela nunca estabelece quantidade objetiva. Quantidade é de acordo com o seu coração. Por fim, no finalzinho ali, depois do versículo 9 até o final, São Paulo ele mostra os frutos. Existem 2 frutos da caridade, 2 frutos da coleta. Primeiro fruto, você ajuda uma pessoa que precisa. Segundo fruto, você dá glória a Deus. Isso daqui é muito bonito. Por que glória a Deus? Você diz assim, eu recebi de Deus, eu tenho saúde, eu tenho dons, eu tenho trabalho, eu tenho condição, então eu desejo devolver. Devolver para quem? Devolver para Deus. Devolver para Deus, ajudando aqueles que precisam, ajudando na evangelização, ajudando aqueles que estão ao serviço dele. Então a caridade cristã, ela tem 2 finalidades. Primeiro, ajudar quem precisa. Segundo, glorificar a Deus. É isso que diz, finalzinho aqui do capítulo 9 da carta de São Paulo aos Coríntios. Encerro com o versículo 12. Pois o serviço desta coleta não deve apenas satisfazer as necessidades dos santos, mas há de ser ocasião de efusivas ações de graças a Deus. Capítulo 9, versículo 12. Belíssimo, belíssimo. Eu grifei aqui, mostro rapidamente, eu grifei de amarelo. A dupla finalidade da caridade cristã. Irmãos e irmãs, amanhã capítulos 10 e 11. Uma atenção especial, capítulo 11. São Paulo ele vai abrir ainda mais o coração dele. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado àqueles que colaboram com esse canal. Que Deus te abençoe e vamos adiante. Amanhã continuamos a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.